Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa evangelístico. Hoje nós estamos aí estudando aos domingos, né? O livro de Daniel, e eu quero te convidar, né, a louvarmos antes, né, o nome do nosso Deus com o hino de número 262, Minha fé bem segura está. Louvemos ao Senhor nesse instante. Amém. A nossa confiança está no nosso querido Deus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um momento tão especial que é o culto evangelístico. Que o Senhor esteja conosco, porque confiamos plenamente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aos domingos nós temos esse momento especial, que são as dicas de saúde, né? Cada domingo nós temos algo especial para enriquecer, né, a nossa saúde. E hoje, convidado especial é o pastor e doutor Alberto Tim, né, falando sobre a saúde mental, né, através dos comentários da senhora Ellen White. Vamos assistir. Nos escritos de Ellen White nós encontramos uma gama, uma variedade muito grande de temas. Entre eles, a questão da saúde mental.
No livro A Ciência do Bom Viver, página 241, nós encontramos uma declaração clássica sobre a influência que o nosso estado mental tem sobre a saúde em geral do corpo, incluindo a saúde física. Nós lemos: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir a força vital e a convidar à decadência e à morte. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos se tão somente assim o pensassem. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. E ela acrescenta: o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia, o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. E usando as palavras de Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio. Um cristão genuíno deve controlar a sua imaginação, os seus pensamentos. Ele não pode deixar que a sua vida seja uma vida de desgraça e de dificuldade e de desconfiança. Nós temos que lembrar que se Deus está ao nosso lado, por que nós não podemos ser uma pessoa animosa e feliz? Veja o contraste entre algumas pessoas hoje, que ocorre qualquer coisa ruim, já se ressentem, ficam com uma autocomiseração e se sentem ofendidos e tudo, e o perfil dos mártires. Eles iam para a fogueira, para a forca, cantando e louvando a Deus pelo privilégio de servirem a Deus e até mesmo de sofrerem como um testemunho em favor do Evangelho. Que Deus nos dê essa dimensão de vida, onde a gente deixa de lado toda essa imaginação doentia e sofredora que só vê os problemas da vida e a gente possa olhar o lado brilhante da vida, como no final do livro O Caminho a Cristo, intitulado Regozijo no Senhor. Ellen White diz: pare de olhar para os espinhos e olhe para as folhas, as flores que estão em cima do espinheiro. Eu posso encarar a vida de duas maneiras. Eu posso olhar para uma roseira e dizer: veja como esse mundo é mau, até uma flor tão bonita é cheia de espinhos. Ou eu posso dizer: veja como Deus é maravilhoso, até num espinheiro desses Deus colocou flores tão bonitas. Que Deus nos ajude a sempre ver o lado positivo das coisas e da vida. Amados irmãos, realmente, né, uma bênção para cada um de nós saber de que a nossa saúde mental, ela depende muito da nossa ligação com Deus. Quanto mais ligados com Deus, né, teremos uma saúde mental boa. Afastados de Deus, poderemos até inventar uma doença, né? E muitas pessoas, como diz aí, disse esse relato aí do Dr. Tim, né, tem morrido por doenças que ele mesmo inventou em sua cabeça. A cabeça é poderosa, né? Cuidemos bem da nossa saúde mental. Muito bem, vamos dar início então ao estudo desta noite, né? E vamos orar então ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, te peço agora, humildemente, que venha nos abençoar para que possamos entender a Tua palavra, interpretar da melhor maneira, da forma correta, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, tomem aí a sua Bíblia, nós vamos então agora para a parte final do capítulo 5 de Daniel, Daniel capítulo 5, né? Aí a partir do verso 17. Como eu sempre tenho dito, né? Nós estamos nos utilizando da Bíblia e do comentário adventista, né, para a interpretação
destes textos. Então, vem aí o verso 17, né? Nós paramos no domingo passado no verso 16, né? Quando então Daniel foi introduzido à presença, né, do rei. Então agora, no verso 17 diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao trem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe darei saber a interpretação. Então, aqueles presentes, né, que Belsazar queria dar para aquele que interpretasse essa escrita, né, na parede, por uma mão misteriosa, né, ele queria dar ali um vestido de púrpura, ele queria dar uma cadeia de ouro ao pescoço, e essa pessoa seria o terceiro em seu reino. Aí Daniel chegou a ele e disse assim: olha, esses presentes aí eu não quero, pode ficar contigo aí. Alguns eruditos dizem que por Daniel saber, né, que o reino seria passado para os medos e persas, ele recusou esse presente. Outros creem, né, que ele não tinha essa ambição no seu coração e ele estava ali exatamente apenas para dizer o que Deus, né, queria que Belsazar soubesse, até onde esse homem havia ido, né, longe de Deus, e agora ele precisaria ouvir a verdade. Eu prefiro mais essa segunda alternativa, né, dos eruditos, de que Daniel realmente o que ele queria fazer ali era apenas a interpretação, dizer o que Deus queria que Belsazar soubesse, né? E aí no verso 18, né? Tome aí a sua Bíblia, verso 18. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. É interessante, queridos, que a partir desse verso, os próximos versos aí, Daniel diz a Belsazar: olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. E é sobre o seu avô, né? Nabucodonosor. E olha que interessante. Verso 19. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Ou seja, ele estava dizendo: olha, você lembra que Nabucodonosor era o Todo-Poderoso, né? Matava quem queria, deixava vivo quem queria, exaltava quem queria, humilhava quem queria, né? E continua. Verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado de seu trono real e passou dele a sua glória. E aí no verso 21 vem aquela história que nós vimos aí há 2 semanas atrás, né? Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E agora ele olha, né, para Belsazar e diz assim: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Podemos crer que nessa época aí de Nabucodonosor, quando aconteceu isso com Nabucodonosor, Belsazar, que era o neto, né, filho ali de Nabonido,
ele presenciou, né, o que havia acontecido com o seu avô, né? Toda aquela humilhação, até que ele reconheceu, né, o Deus do céu, o Deus de Daniel, o Deus, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele se humilhou diante do Deus Todo-Poderoso. Então, isso seria uma lição, um aprendizado para esse rei. E sabe, aqui é bom para nós analisarmos e refletirmos o seguinte, né? Quantas e quantas vezes Deus dá oportunidades de salvação às pessoas através de outros. Então, ele abençoa alguém, lhe dá prosperidade, ou mostra alguma coisa, né, muito terrível que aconteceu com aquela pessoa, para nos dizer, olha, cuidado, olha o caminho que você está seguindo, você pensa que é um caminho de vida, mas no final pode ser um caminho de morte. Ou seja, Deus de todas as formas, né, dando as evidências, nos ajudando a entender que devemos andar nesse caminho. Mas, deliberadamente, a gente não escuta a voz de Deus e quer andar nós queremos andar, né, nos nossos próprios caminhos, que muitas vezes, ou quase todas as vezes, são caminhos de morte. Então, Belsazar, ele tinha uma experiência na família, na vida do avô, Nabucodonosor. Ele viu isso, ele viveu isso, mas ao invés, né, de tomar isso como aprendizado, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Coisa triste. E aí no verso 23, Daniel chega para ele e diz, olha, e te levantasse contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebesses vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. E o pior, rei Belsazar, você ainda mandou buscar esses utensílios que outrora eram utensílios sagrados, que foram retirados lá na minha terra, lá de Jerusalém. E vocês profanaram isso. E vocês adoraram, honraram, glorificaram a deuses de ouro, de pedra, de madeira, ao invés de glorificarem o Rei Celestial, o Deus dos deuses. E então, no verso 24, né? Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. E aí, no verso 25, esta, pois, é a escritura que se traçou. Eu fico imaginando, amados irmãos, de que agora, né, o coração de Belsazar, né, ficou ali na boca, porque ele queria saber, né, o que significava tudo aquilo ali. E aí ele diz, né, verso 25, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene, Tekel e Parsim. O que isso significava? Né? E é interessante que no verso aí 26, né, a palavra de Deus nos diz, esta é a interpretação daquilo, Mene. E é interessante, né? Esse termo aramaico quer dizer, então, contar, né? E ele é um particípio passivo do verbo enumerar ou contar. E sozinho significa simplesmente enumerado ou contado. Por meio de iluminação divina, Daniel extraiu dessa palavra a interpretação, contou Deus o teu reino e deu cabo a ele. A coisa está ficando ali muito ruim para o lado de
Beltzazar. Posso imaginar que Beltzazar ficou ali silente, bem como os outros que estavam ali, né, para ver o que aquilo tudo significava, né? E aí vem o outro termo no verso 27, né? 27. Tekel, um termo, tekel, que quer dizer pesado fosse na balança e achado em falta, né? Esse termo aramaico, né, quer dizer pesar. E é interessante que os eruditos judeus, chamados massoretas, que em algum período do 7º ao 9º século da era cristã, adicionaram sons vocálicos, né, aos manuscritos bíblicos. E eles apontaram o verbo aramaico tekel como um substantivo. E então Daniel informou de imediato ao rei o ato divino. Beltzazar, né, foi achado em falta de dignidade moral. As coisas não estavam bem ali para o nosso amigo Beltzazar. Eu fico pensando, depois de toda aquela festança, aquela orgia toda, né? Eles estavam recebendo agora, né, uma mensagem muito dura. E aí vem o verso 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. A Bíblia nos diz que eles então foram achados em falta. E é interessante, queridos, tomando aqui o comentário bíblico adventista, eu quero ler para vocês que o Pérez ali, essa palavra não é um particípio passivo, né, como nós vimos lá de mene e tekel, né? Embora a vocalização indique, né, que os massoretas, né, as considerassem como uma forma verbal, é um substantivo. E nesse caso, né, no singular, a forma plural é ufarsim, né, como nós vemos aí logo abaixo, né, o ufarsim, pedaços, né, plural. Então, é interessante, né, que o Pérez, ele significa o quê? Parte ou porções. E o plural, o farsim, quer dizer, então, pedaços. Né? E é interessante, né, que a forma aramaica, Perez, contém as consonantes das palavras aramaicas para Pérsia e persas, que estavam naquele momento o quê? As portas de Babilônia. Agora Daniel interpretou, né, de uma forma geral o que estava acontecendo, o que aquela mão invisível ali, né, sem a presença de alguém escrevendo, o que aquilo significava, né, mene, mene, tekel e parsim. Então, pesado, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado fosse na balança e achado em falta, e dividido foi o teu reino e dados aos medos e persas. Sabe, queridos, todas as vezes que o homem ele se afasta do Senhor Deus, ele traz para si grandes perigos e também maldições. Somente andando com Deus é que nós vamos encontrar paz, vamos encontrar as bênçãos e as vitórias. Sem Deus, queridos, nós não iremos a lugar nenhum. Embora muitos pensem e até talvez logrem êxito, né, na sua jornada sem Deus, alguns, né, se colocam como ateus, que não acreditam em Deus de jeito nenhum e querem viver uma vida dissoluta, sem a presença do Senhor. E parece que por muito tempo, até por anos, né, gozo de felicidade, de alegria, de prosperidade. Mas quero vos dizer que o fim deles será um fim trágico. Porque um fim sem Deus é a maior tragédia que alguém pode imaginar.
A coisa mais triste que haverá na mente de alguém é ressuscitar e saber que está ressuscitando, né? Ou participando da segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte. Então, o homem, ele é, né, muito bom em dizer que ele é independente de Deus, que ele é capaz de fazer isso e aquilo outro, que Deus não existe, que Deus é uma bobagem, que Deus é um fanatismo criado aí por mentes, né, que não tem o que fazer. Alguns dizem que Deus já morreu, e assim vai. A lista é longa, mas queridos, o final dessas pessoas, se não se arrependerem e verem que Deus é o Deus eterno, que Ele é o Rei dos Reis, e não se humilharem diante do Senhor, eu tenho que dizer que o fim dessas pessoas será muito, muito triste. Não foi diferente ali para Belsazar. Ele, né, imaginava que com o poder que ele tinha nas mãos, reinando, né, no império mais poderoso da época. Mas que império mais poderoso era esse? Né? Estava apenas na cabeça dele e daqueles que conviviam com ele. Porque os medos e persas, né, eles invadiram ali. E quando nós formos ver como foi a invasão, mais para frente aí, nós vamos ver que Babilônia também era vulnerável. Apesar, né, de ser, quem sabe, um lugar inexpugnável. Não. Ele também tinha ali o seu calcanhar de Aquiles. Né? Foi por ali que os medos e persas adentraram a cidade de Babilônia. E o fim de Belsazar foi muito triste. No verso 30, aliás, no verso 29, né? Quando Daniel deu essa interpretação aí, ele mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Pelo menos nisso, Belsazar foi correto. Ele prometeu e ele pediu para que Daniel recebesse tudo isso. Ele cumpriu com sua promessa. Pelo menos isso, sabe, o seu último ato vivo, né? E ele foi fiel àquilo que ele prometeu. Então nós não podemos, né, tirar isso de Belsazar. Mas aí no verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Triste fim para alguém que tinha tudo para ser poderoso, porque ele tinha um know-how, ele tinha um passado, uma experiência, né, de vida vivida pelo seu avô, o grande rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, nós um dia teremos o prazer de ver lá no céu. Quando formos para o céu com o Senhor, nós teremos o prazer de conhecer Nabucodonosor. Agora, o seu neto não. O seu neto teve todas as possibilidades de conhecer a verdade, e ele conheceu, mas ele as desprezou. E infelizmente, você sabe, você que está me assistindo essa noite, existem muitas pessoas que desprezam também a palavra de Deus. Mas talvez essa noite eu esteja falando para alguém que anda desprezando a palavra de Deus. Por favor, ame a palavra de Deus. Faça valer a palavra de Deus em sua vida. E você vai ver que a felicidade voltará ao teu coração. Mesmo vivendo no mundo que estamos vivendo, em meio a essa pandemia, a essa agonia toda, se nós temos Deus e a sua palavra em nosso coração, nossa vida vai ser mais feliz. Né? E aí encerra no verso 31, né? E Dario, o medo,
com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, a palavra de Deus nos diz que Dario, né, o medo, porque lembra, nós tínhamos aí o Ciro, o persa, e nós tínhamos então Dario, o medo, né? Eram duas nações que se juntaram, por isso o reino dos medos e persas. E Dario então, ele assumiu ali aquele lugar, né? Já com 62 anos, para aquela época já era uma idade aí avançada, né? E a história nos diz aí que o Dario, né, o Medo, ele praticamente ficou ali apenas 2 anos, né? Ou quem sabe ali um pouco menos, né? Cerca aí de 1 ano e pouquinho, né? Vamos dizer 2 anos, né? Após a queda da Babilônia, e depois a gente não tem mais nada, né, a respeito de Dario. Então, amados, como é triste, né, aquele que quer deixar Deus de lado da sua vida. E esse texto de Daniel capítulo 5 nos mostra claramente isso. Então, queridos, que nós possamos realmente ser fiéis ao Senhor, humildes, andar em sua presença, para que, cheios, né, do Espírito do Senhor, possamos viver uma vida plena e feliz. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa segurança e que possamos crer, né, nesta palavra que sai da boca do Senhor. Muito bem, vamos orar para finalizar, irmãos? Bom Deus, bom Pai, aqui há uma história que podemos tirar grandes lições. A primeira lição de alguém que teve tudo, passou por todas as oportunidades que Deus lhe deu e não aproveitou nenhuma delas. Pelo contrário, jogou fora essas oportunidades e o seu fim foi triste e amargo. Do outro lado, o teu servo Daniel, que teve inúmeras oportunidades vindas de Deus e agarrou todas essas oportunidades. Por isso, ele foi alguém feliz. Hoje não é diferente conosco, ó Deus. O Senhor também traz a nós oportunidades. Que possamos agarrar a todas essas oportunidades com todo o nosso coração, a fim de vivermos uma vida feliz ao teu lado. Queira estar conosco nesta noite, nos dando um sono reparador e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Nós então encerramos, né, o capítulo 5 de Daniel, né, e a sua segunda parte, a interpretação, né? Foi uma história que nos mostra, né, que Deus está no comando de todas as coisas nesse mundo. E eu espero, né, você, se Deus nos permitir, na semana que vem, para estudarmos aí a primeira parte, né, do capítulo 6 de Daniel. Estamos fazendo assim por partes para não ficar cansativo, né? E também para que a gente possa ter um entendimento melhor. Então, se Deus nos permitir, semana que vem estaremos juntos, né, para mais um culto evangelístico falando sobre o livro de Daniel. Tenha você uma boa noite e uma feliz semana com Jesus.